Presença extremamente importante no nosso Bastidores CNN. Vamos falar da questão da COP30 e o que envolve a pauta ambiental com a presença da nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, nos estúdios da CNN Brasil. Ministra, muito obrigado pela presença da senhora. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando da COP30. Havia uma expectativa muito grande que se desenhasse um mapa para que a gente conseguisse reduzir a temperatura global, de que conseguisse chegar a um acordo para a diminuição da utilização de combustíveis fósseis. Mas alguns países não deixaram levar o diálogo adiante. Como a senhora resume a COP30 aqui no Brasil? Bem, a gente pode ver, primeiro, obrigada, muito bom estar com vocês aqui. Parabéns pela cobertura que foi feita durante a COP30. Acho que o Brasil pôde ter acesso e ver popularizados temas que dificilmente a gente conseguiria se a COP não fosse aqui no Brasil e se não tivesse gerado esse interesse tão relevante da mídia brasileira. A COP a gente precisa vê-la em vários trilhos. O trilho da sociedade, que tivemos uma grande mobilização, em primeiro lugar, mais de 300 mil pessoas só na Zona Verde, sem falar as pessoas que estavam ali transitando na Zona Azul. Tivemos o lado que envolveu uma agenda de ação, que envolve setor privado, setor público, a sociedade civil também, uma agenda muito robusta, e o processo propriamente dito da negociação. Na negociação, nós tivemos ali os temas que são aqueles que estavam na pauta já mandatados para a negociação, como era o caso da questão de adaptação e financiamento climático, sobretudo pensando em adaptação, e temos os temas que são aqueles adicionais, que ainda que não estivessem na agenda já mandatada, eles não tinham como ser ignorados, como é o caso da questão do gap, como é a linguagem diplomática, né? O gap das NDCs, ou seja, a insuficiência das metas de redução de emissão de CO2 por parte dos países que foram apresentadas até agora. Infelizmente, segundo os relatórios técnicos que foram feitos dessas NDCs que foram apresentadas, mais de 100 países, elas não são suficientes para que a gente não ultrapasse 1,5 de aumento da temperatura da Terra. Portanto, a COP não tinha como não dar uma resposta para essa questão que tem a ver com acelerar, aumentar o compromisso de reduzir emissão de CO2. E o tema de ações unilaterais de comércio, inclusive usando as questões de natureza ambiental e algumas questões de natureza climática para barrar determinados produtos. Então, esses temas eram temas muito fortes que estavam ali colocados. A questão do financiamento climático, como já falei, e entrou um tema que foi pautado pelo presidente Lula pela primeira vez, com todas as letras, propor que se faça um processo de transição para sair da dependência do uso de combustível fóssil na forma apresentada pelo presidente Lula, que é o mapa do caminho. Criar bases referenciais para que os países possam fazer suas trajetórias, seus percursos, olhando para os seus contextos para sair da dependência do uso de combustível fóssil. Tanto os produtores quanto os consumidores de energia fóssil, de carvão, de petróleo e gás. Esse debate, ele foi levado a um patamar jamais visto dentro de uma convenção do clima, não por acaso, né, 30 anos de negociação em COP, e é a primeira vez que o tema apareceu com essa formulação. Infelizmente, ainda não foi agora, mas a proposta já não é mais do presidente Lula, não é só do Brasil. Agora é uma proposta de 82 países, da sociedade civil global e da comunidade científica. E como não entrou no processo formal de negociação, porque foi barrada pelos países que são grandes produtores de petróleo, o
caminho foi que o presidente da COP, o embaixador Corrêa do Lago, ele assuma a liderança durante esses 11 meses da sua presidência para estabelecer um processo em que teremos ali uma série de ações voltadas para viabilizar as bases para esse mapa do caminho para o fim da dependência de combustível fóssil. Eu estava lá, viu, ministra, e ouvi muito falar sobre esse mapa do caminho. Falei muito sobre isso aqui na CNN Que bom que você Brasil. falou. Entendi que é um tema central, protagonista para vocês aqui no Brasil, levar essa discussão adiante. Como a senhora disse, né, não entrou na declaração final, esse era o mais aguardado, né, que se conseguisse, mas é um debate que está posto, né, na avaliação de quem estava acompanhando ali as suas articulações. Já foi um ganho avançar na discussão. Mas para a gente aqui no Brasil e para a gente que cobre política, né, e o andamento das questões relacionadas ao meio ambiente, a forma como o governo trata essas questões, sempre surge, a senhora também ouviu muito falar sobre isso, uma ideia de contrassenso quando a gente fala sobre a exploração do petróleo, por conta da iminência da exploração da margem equatorial, da licença que foi dada às vésperas da COP30 para a exploração na margem. A senhora teme que esses assuntos aqui relacionados, né, à nossa política ambiental possam atrapalhar ou colocar em xeque a liderança do Brasil em relação à dependência dos combustíveis fósseis, a continuar liderando essa discussão? Porque o convencimento ele é complicado, né? Envolve aí os produtores de petróleo, a senhora mesmo colocou isso, países árabes que resistiram a sequer mencionar na declaração final e não tem dado sinais de que vão ceder por enquanto. Esses assuntos domésticos podem atrapalhar essas negociações a nível internacional? Bem, primeiro só pegando ainda o que foi decidido, foi proposto pelo Brasil, pelo presidente Lula, que se fizesse 3 mapas. O mapa para sair da dependência do uso de combustível fóssil, para frear o desmatamento e o mapa para viabilizar o financiamento. No mapa para viabilizar o financiamento, ele já está feito, foi feito na forma de um relatório do embaixador Corrêa do Lago, junto com o presidente da COP29, foi apresentado na COP30. Não foi um processo também que saiu da negociação, mandatado pela negociação. Foi um relatório, uma recomendação das presidências. Tem uma série de ganhos nesse mapa do caminho para chegar a 1,3 trilhão, mas não é prescritivo. A outra parte, na forma do mapa para o fim do desmatamento, o Brasil lidera essa agenda e nós consideramos que o Brasil já tem o seu mapa para o fim do desmatamento, que começou em 2003 no governo do presidente Lula. O presidente Lula tem experiência em relação a essas questões. Quando nós começamos em 2003 em relação ao desmatamento, criar um plano de prevenção e controle do desmatamento, criar um sistema de monitoramento em tempo real, transparente, assumir compromissos e agora no seu segundo governo a meta de desmatamento zero até 2030, fazer planos para todos os biomas e já está conseguindo uma redução de desmatamento enfim, uma quantidade surpreendente na Amazônia, 50%, no Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica, enfim. Agora foi colocada a proposta também em relação à saída da dependência do uso de combustível fóssil. Aí você me perguntou, isso pode ser um problema em função da exploração de petróleo? O Brasil é um grande produtor de petróleo, são algo em torno de 5 bilhões de barris, eu acho que são produzidos por ano. Mas ninguém melhor do que um país produtor de petróleo para poder propor, porque todos os países que são produtores e os que são consumidores, porque você tem que olhar tanto para a produção quanto para o consumo, né, às vezes tem uma posição refratária. Pelo contrário, o Brasil está numa posição de vanguarda nas duas frentes. Primeiro, porque na época, quando nós propusemos
a questão do desmatamento parecia um tabu, não se podia falar nos fóruns internacionais sobre floresta, sobre desmatamento. A partir de 2003, nós começamos esse debate e agora nós somos aqueles que lideram essa agenda e mostra que é possível zerar desmatamento sem prejudicar a agricultura brasileira, os interesses brasileiros de desenvolvimento econômico, porque o desmatamento caiu 50% nesses 3 anos do governo do presidente Lula e o agronegócio cresceu algo em torno de 17%. O Brasil é um produtor de petróleo? Sim, é um produtor de petróleo, mas tem que fazer seu mapa do caminho, até porque ele tem uma vantagem comparativa enorme. Nós somos o país que tem uma produção de biocombustível que faz com que a gente tenha 30% de etanol na gasolina, 15% no diesel. Nós podemos ser um grande supridor de energia, né? Energia de transição para os veículos que, se a gente puder fazer com que o etanol possa virar uma commodity, nós temos aí uma grande oportunidade para o Brasil. E o presidente Lula mesmo tem dito, né, que ele quer que a Petrobras deixe de ser uma empresa de exploração de petróleo para ser uma empresa de energia. O Brasil pode sim liderar, está liderando já. Essa proposta está no mundo, mais de 82 países apoiando o mapa do caminho. Ele acaba de colocar essa proposta lá no G20, na África do Sul, e pelo jeito que ele falou, eu acho que ele está determinado a liderar pelo exemplo, iniciando o mapa do caminho. Porque você tem que criar primeiras bases referenciais, depois você tem que desdobrar isso em algo muito complexo, que nós já temos boa parte do mapa desenhado. Ministra, desculpe interrompê-la, é por conta do horário do jornal. E o Daniel Hittner, o nosso diretor que trouxe a apuração sobre os vetos, também quer perguntar. Contigo, Hittner. Ministra, é impressionante a velocidade do nosso noticiário. Mal terminamos a COP30, já temos uma semana intensa em Brasília e, obviamente, queria saber a sua opinião se o Congresso Nacional deve derrubar, ainda que parcialmente, os vetos presidenciais à lei do licenciamento ambiental, se a senhora pretende conversar com o Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota sobre o assunto. E aproveito também para lhe perguntar, porque hoje é a data limite de outra sanção ou veto. MP 1304, uma reforma do setor elétrico que prevê, graças às alterações no Congresso Nacional, a prorrogação dos contratos das usinas térmicas a carvão, que são as que mais emitem gases do efeito estufa, até 2040. O Ministério do Meio Ambiente vai se posicionar de forma contrária a essa sanção? Bem, em relação à questão dos vetos, os 63 vetos feitos pelo presidente Lula, eles são estratégicos para manter a integridade do licenciamento ambiental. Foi feito um intenso diálogo, procuramos acolher conceitos novos, mas sem perder a eficiência do licenciamento como meio de proteção. Eu confesso que muitas das questões que possivelmente podem ser vetadas serão motivo de judicialização, mas estamos inteiramente abertos ao diálogo. O Brasil pode ter um processo de licenciamento que ganhe cada vez mais agilidade, inclusive estamos contratando cada vez mais técnicos, fazendo concursos para aumentar as nossas equipes, aumentamos significativamente a nossa capacidade de licenciamento nas várias frentes, não só na área de petróleo e gás. Então, o que nós não podemos em nome dos projetos serem estratégicos ou de interesses econômicos, eles passarem por cima da proteção ambiental, porque as leis da natureza não mudam em função das nossas necessidades. Em relação às questões que você se referiu, das termoelétricas, nós temos um problema, com certeza, é o fato de nós estarmos já vivendo sob os efeitos da mudança do clima. O tufão que aconteceu no Paraná, as pessoas têm que olhar o seguinte: qual é a resposta que está sendo dada? Nossas casas foram destruídas, as vidas foram destruídas, a Amazônia pegando fogo, os rios secando, o Pantanal queimou
a planície alagada, maior planície alagada do mundo, pegou fogo ano passado. O Rio Grande do Sul, em repetidos processos de enchentes que são avassaladoras. E a resposta do Congresso é mais combustível fóssil para piorar a situação climática? É essa questão que está sendo discutida. O governo tem clareza de que nós só vamos poder fazer digamos assim, um enfrentamento da mudança do clima se atacarmos as causas. No desmatamento que está na nossa governabilidade, nós estamos dando a resposta. O presidente Lula está determinado a fazer esse enfrentamento aqui no nosso país. Agora, se não tivermos a sensibilidade dos parlamentares, eu não estou generalizando, não são todos, tem muitos que são sensíveis lá dentro a essa questão, mas eu acho que a sociedade brasileira tem que começar a cobrar, principalmente porque o ano que vem vai ser um ano de eleição. Acho que o cidadão tem que olhar, independente se é de direita ou se é de esquerda, tem compromisso com a vida, tem compromisso com o enfrentamento dos extremos climáticos que estão fazendo com que a gente vá dormir apavorado, com medo de uma chuva, ou com que as crianças tenham que perder suas vidas por causa da fumaça, ou que as crianças parem de estudar por ondas de calor extremo. 20 milhões de crianças e adolescentes estão sujeitas a ondas de calor extremo que terão que parar de estudar. Essa é a questão e é em cima disso que o Ministério vai se pronunciar. Ministra, rapidamente, a senhora vai ser candidata ano que vem para encerrar nossa conversa? Olha, como eu disse que eu só falaria disso depois da COP30. Como acabou de acabar, eu ainda nem tive tempo de pensar. Então, um pouquinho mais de tempo. Ministra, obrigada pelo tempo aqui conosco no Bastidores CNN. Essa entrevista foi suada, que eu estava atrás da ministra lá em Belém, acabou não dando certo, né, ministra? Teve ali o fogo e depois a senhora foi para as negociações, né, reuniões que duraram horas e horas. Mas que bom que deu certo aqui em Brasília. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Um bom trabalho. Até uma próxima. Obrigada a vocês.